Eleições 2026, o voto na Record. E encerrando hoje, a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo aqui do nosso estado. Hoje está aqui com a gente o candidato Assemineto do União Brasil. Lembrando que todos os candidatos que passaram por aqui têm representação no Congresso Nacional, como determina a lei eleitoral. E a ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Então, hoje, a gente recebendo aqui o candidato do União Brasil, Assemineto, nascido em Salvador. Assemineto é advogado, 47 anos, começou jovem na vida pública, foi deputado federal por 3 vezes e prefeito de Salvador por 2 mandatos. Agora, disputa o governo da Bahia pela 2ª vez. Candidato, seja muito bem-vindo. Boa tarde, aqui ao nosso programa. Alegria muito grande estar aqui no Balanço Geral. A entrevista tem duração de 25 minutos. O último minuto, ali o momento final, para as considerações. Então o tempo já começa a valer. A partir de agora, está ali na tela, candidato, e a gente começa falando sobre segurança pública. A Bahia registrou quase 4.000 mortes violentas, isso no ano passado. Houve uma redução, candidato, de mais de 10% em relação ao ano anterior. Mas ainda assim, dá uma média de 11 pessoas mortas por dia. Combater as facções tem sido, acho, o grande desafio de todo mundo. O que o senhor faria de diferente do que a gente está vendo hoje quando se fala de segurança pública? Pimenta, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu considero que esse é um dos principais problemas vividos hoje pelo povo baiano. Infelizmente, a Bahia tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. Estamos em primeiro lugar no número de homicídios de todo o país. E a principal providência que é preciso ser adotada é uma mudança de postura do governador. O atual governador Jerônimo Rodrigues, ele foge do problema. Ele se esconde debaixo da mesa. É preciso que o governador assuma a responsabilidade e seja parte decisiva da solução. Se Deus me der a oportunidade de ser governador da Bahia, eu vou implementar a governadoria da segurança, integrando o trabalho das polícias, estabelecendo meta para cada comando, na capital e nas cidades do interior, chamando a polícia civil, a polícia técnica, assim como também a polícia penal, atuando com tecnologia, fazendo os presídios serem lugar para punir os bandidos, não como é hoje, playground do crime. Então eu vou chamar a responsabilidade, vamos buscar as soluções e com a ação firme do governador é possível retomar os territórios. Eu tenho andado muito pela Bahia, Pimenta, e infelizmente... Seria diferente da Secretaria de Segurança Pública que já existe hoje? Seria diferente, antes de tudo, a postura do governador, porque eu vou lá para dentro, eu não vou deixar para os outros. Jerônimo Rodrigues disse que o problema é nacional, por último disse que é internacional. Na minha cabeça, o problema é da Bahia. Então, eu vou para dentro da Secretaria de Segurança, eu vou chamar as polícias para trabalharem ao meu lado e vai ter meta. O governador vai cobrar as metas e nós vamos começar pela retomada dos territórios, hoje ocupados pelas facções criminosas. Em Salvador e no interior, a gente viu famílias abrirem mão de suas vidas, deixarem para trás as suas histórias. Por quê? Porque o crime chegou e tomou conta. Quantos bairros, você que está me assistindo aí, as pessoas precisam comprar no provedor que o crime organizado determina? O mototaxista tem que pagar pedágio para o chefe do tráfico, ou o comércio precisa pagar uma mensalidade para funcionar. Conosco não vai ser assim. O território vai ser ocupado pela polícia e nós vamos vir, é claro, com um conjunto de ações sociais, sobretudo focadas no jovem, que é a maior vítima da violência hoje. Tirar o jovem da rua, tirar o jovem do caminho dessas facções, colocando o jovem na escola, com oportunidade de qualificação profissional e do primeiro emprego. Candidato, ainda falando sobre segurança pública, um dos temas polêmicos que continua sendo a questão das câmeras corporais dos policiais. Em 2022, o candidato declarou que não era o momento da instalação desses equipamentos. O candidato continua mantendo aí essa opinião? Eu não sou contra a utilização das câmeras nos
Diferente de Jerônimo Rodrigues, que há 4 anos prometeu que colocaria e somente agora, no finzinho da gestão, fez ali alguma coisa para dizer que cumpriu, mas sem nenhuma utilidade, sem nenhum resultado concreto, sem nenhum acompanhamento da sociedade. O que é que eu penso? Primeiro, é preciso ter estratégia. O primeiro passo, se Deus me der a oportunidade de ser governador, é valorizar a polícia, aumentar a remuneração do policial, dar condições de trabalho à polícia, armamento, colete à prova de bala, viatura blindada, financiamento para a moradia do policial, apoio psicossocial para a polícia. Uma vez você dando as condições de trabalho, a gente vai estabelecer metas. Dentre as metas estará a redução da letalidade policial. Não é possível que a Bahia seja o estado com o maior número de homicídios e, ao mesmo tempo, o maior em letalidade policial. Essa conta não fecha. Então, eu vou cobrar a redução da letalidade policial. E aí sim, com essas garantias consolidadas, nós vamos implantar as câmaras, trabalhando em conjunto com os comandos e assegurando que haja uma redução significativa das mortes em resultado da ação policial em nosso estado. Candidato, no último domingo tivemos o Bavi e antes do clássico, infelizmente, 2 mortes registradas, o Alexandre e o Lucas. Já fiz essa pergunta para os outros 2 candidatos, como acabar com essa violência no futebol, ainda que não tenha sido dentro do estádio, mas ali ao redor? Pimenta, isso é resultado de um sentimento que existe na Bahia de impunidade. Quando as pessoas percebem que podem cometer crimes, atos violentos, assassinatos e que não vão para a cadeia e que não vão pagar o preço do ato que cometeu, aí todo mundo se sente à vontade para isso. Lamentavelmente ocorreu isso no Bavi, minha solidariedade inclusive ao torcedor tricolor que foi assassinado, o que é uma coisa que a essa altura do campeonato jamais poderia acontecer. É possível reforçar o policiamento no caminho, né? Porque a gente sabe, se vai acontecer no Barradão ou na Fonte Nova, quais são as vias de acesso, onde os torcedores se concentram, e é preciso ter inteligência policial para antecipar a presença da polícia e evitar que isso ocorra. Do outro lado, é uma polícia que haja com efetividade e depois não haver impunidade. O bandido que cometer crime, ele vai ser preso e vai pagar com dureza o crime que cometeu. Agora a gente fala de saúde, candidato. No ano passado, a Central de Regulação encaminhou quase 120 mil atendimentos, mas ainda é uma forte reclamação da nossa população. O candidato propõe o Pix Saúde, né? Que é comprar vagas no sistema de saúde, porém, candidato, o Estado afirmou que já faz isso. Qual então seria a diferença? Não faz, Pimenta. É a mesma coisa do governador Jerônimo Rodrigues dizer, como disse ontem aqui no Balanço Geral, que todos os pacientes em estado grave, eles conseguem atendimento. 80%, ele chegou a usar esse número, que precisa de uma UTI ou de um atendimento de urgência e emergência, em até 24 horas consegue. Não é verdade. Eu estava chegando aqui agora no estúdio e eu vi, por exemplo, uma paciente de 32 anos, lá de Jacobina, o nome dela é Carolina, tem 2 filhos, um de 5 e outro de 10 anos de idade, ela ali fazendo um apelo desesperado, porque ela tem problema de câncer e não consegue um internamento hospitalar e, é claro, corre o risco de vida. A nossa estratégia, quando não houver um hospital público, quando não houver um leito hospitalar na rede pública para atender aquela pessoa que, se não for atendida, pode morrer, nós vamos comprar a vaga na rede privada, nós vamos ajudar a pagar o tratamento no hospital particular. Por quê? Entre deixar a pessoa morrer esperando na fila e salvar a vida dela, eu vou salvar a vida dela. É o Pix Saúde. O Pix Saúde vai permitir que o Estado compre a vaga no hospital particular para salvar a vida da pessoa que tem uma situação urgente, que não pode esperar e que está sem atendimento na rede pública. Tem uma quantidade de vagas já definida? Pimenta, nós, uma vez assumindo o governo, vamos fazer esse desenho do Estado. É claro que onde houver hospital público, o atendimento será pelo hospital público. Aí nós vamos estabelecer
uma tabela de credenciamento de hospitais e clínicas particulares interiorizado, com serviço no interior, e aí definir um teto orçamentário. Por que não existe aqui na Bahia? Porque o governo do estado, quando vai pagar um tratamento na rede particular, ele aplica a tabela do SUS. Ninguém quer receber pela tabela do SUS. Nós vamos ter uma tabela própria do governo da Bahia que vai trazer o recurso, vai comprar a vaga e vai salvar a sua vida. A gente segue abordando temas que interessam a nossa sociedade. O PlanServe agora, candidato, a gente quer falar, porque atende mais de 500 mil pessoas na Bahia, porém, tem enfrentado problemas aí de estrutura, cancelamentos de atendimento ali em clínicas especializadas. O senhor candidato declarou que não pensa em privatizar. Qual seria então a alternativa para acabar com essas reclamações? Não vou privatizar de jeito nenhum o PlanServe, não há hipótese, ao contrário, a gente quer reestruturar e valorizar o PlanServe, até porque isso é fundamental para o servidor, não só para o ativo, mas também para o aposentado. O que aconteceu nos últimos anos? No governo de Jerônimo Rodrigues, principalmente, mas ao longo de 20 anos desse grupo que governa a Bahia. O PlanServe, ele foi se enfraquecendo, clínicas e hospitais foram sendo descredenciados, começou a haver uma redução de serviços, principalmente no interior. Por outro lado, o servidor, ele paga cada vez mais, contribui com o seu salário, cada vez com uma parcela maior. Eu quero redesenhar o PlanServe para aumentar a rede credenciada de clínicas e hospitais, sobretudo ampliando os serviços no interior e focando onde há uma demanda maior. Há uma demanda maior nos idosos, há uma demanda muito grande por tratamento contra o câncer, que infelizmente está todo concentrado aqui na capital. Então, esse redesenho do PlanServe vai ter um objetivo fundamental: ampliar o serviço e melhorar o acesso ao servidor público. Já falamos de segurança pública, saúde, agora a gente começa a falar de educação. Candidato, o Ministério da Educação divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e a Bahia registrou a melhor média desde o início da pesquisa, há mais de 20 anos atrás. Porém, ainda assim está bem abaixo da média nacional e atrás de estados vizinhos aqui da nossa região. Aí eu estou falando, por exemplo, de Pernambuco, Maranhão, Piauí. Existe uma polêmica quanto a uma portaria que aprova os estudantes e eles compensam a matéria perdida no ano seguinte, avançando nas séries. O candidato acha que essa regra atual está equivocada, está errada? Primeiro, então, vamos lá. Primeiro, a gente não pode comemorar de maneira alguma os dados do último IDEB, que é a avaliação da qualidade de ensino da Bahia em relação ao Brasil. Quando a gente vai ver no ensino fundamental 2, que são os anos finais do ensino fundamental, a Bahia, ela ficou em último lugar. A nota da Bahia é a pior de todo o país. No ensino médio, se a gente faz um corte analisando o que importa, que é o aprendizado de português e matemática, a Bahia ocupa o último lugar ao lado do Rio de Janeiro. E Jerônimo diz que, por ter sido professor, valoriza a educação. Pelo amor de Deus. A gente até reconhece que escolas foram construídas, prédios, nos últimos anos, mas não adianta você ter prédio bonito se você não tem aluno que aprende. Existe hoje na Bahia uma lógica da aprovação automática, instituída por Jerônimo, dita por ele. Ele agora tenta desmentir, mas ele determinou a professores e diretores que eles tinham que aprovar o aluno de qualquer jeito. Se eu tiver a oportunidade de ser governador, no primeiro dia de governo, não é no segundo não, no primeiro dia de governo, eu vou revogar esta medida de Jerônimo Rodrigues e vou impedir que alunos sejam aprovados por decreto. Quem vai aprovar ou reprovar o aluno é a escola, é o professor. Eu quero que a escola seja atrativa para o aluno. Eu quero mexer no conteúdo do ensino médio, levar tecnologia, levar qualificação profissional, garantir o Provão Bahia, onde o aluno do ensino médio da rede estadual, aquele que cursar o primeiro, segundo e terceiro ano, ele vai ter uma quantidade de vagas assegurada nas universidades públicas do Estado. Mudar a lógica da qualidade do ensino. Não é no decreto que ninguém vai aprovar. É a escola
valorizando e respeitando a e do diretor. O assunto agora é a ponte Salvador-Itaparica. A gente está falando de um projeto grandioso que já foi reformulado várias vezes e que finalmente saiu do papel com a previsão de entrega em 2031. O candidato acredita nessa data de conclusão e é a favor, apoia a ponte Salvador-Itaparica? Pimenta, primeiro, deixar claro, a ponte é muito importante para a Bahia. É um projeto estruturante, do ponto de vista econômico, de um impacto relevante para o nosso estado, não só para Salvador, para as ilhas, para o Recôncavo, para o Baixo Sul, para várias regiões. Agora, existe hoje uma caixa preta. E eu, caso tenha a oportunidade de ser governador, vou abrir a caixa preta. Recentemente, o consórcio que ganhou a ponte disse que era preciso, depois de 20 anos, mudar o projeto técnico, porque o vão precisava ser alargado em 200 metros para garantir a passagem de 2 navios de grande porte ao mesmo tempo. Depois de 20 anos, gente. Então, vai ser preciso fazer uma avaliação completa do ponto de vista da adequação técnica, da adequação jurídica e da adequação da viabilidade econômica e financeira. Diferente de Jerônimo... Seria isso daí a caixa preta que o candidato fala? E, sendo eleito governador, eu vou, ainda no período da transição, chamar Tribunal de Contas do Estado, chamar consórcio vencedor, Ministério Público da Bahia, todos os órgãos envolvidos para entender profundamente o que está por trás disso. Eles prometem entregar a ponte desde 2013. Jerônimo tem coragem, como fez ontem aqui. Quem assistiu ele, parece que a ponte já existe. Quem assiste o outdoor ou a propaganda do governo do estado, acredita que já tem uma ponte ligando Salvador e Itaparica. Eu não vou fazer isso por respeito a você que está me acompanhando. Quem me conhece sabe, eu tenho compromisso com a minha palavra. Quero a ponte? Quero. Mas antes, nós vamos conhecer profundamente o que está por trás para aí sim apresentar um cronograma real, factível e que possa sair do papel aos baianos. Ou seja, 2031, esse tempo então pode acabar se estendendo, diante de tudo que o candidato está falando. Pimenta, com toda sinceridade, e eu volto a dizer, não vou aqui fazer discurso para jogar para a plateia. Só dá para saber o cronograma e o prazo de conclusão depois que sentar na cadeira, conhecer os números, entender de perto a realidade e saber que não vão existir mais surpresas. Uma coisa eu posso garantir, não vou fazer uma propaganda, não vou gastar R$1. Eles já gastaram quase 900 milhões entre projeto e propaganda. Não vamos gastar R$1 até a ponte estar pronta. Eu quero a ponte, mas vou agir com sinceridade, franqueza e transparência com o cidadão. Saindo da ponte, candidato, indo para a BR-324, o que o baiano pode esperar caso o candidato seja eleito? Tinha uma concessionária que saiu, foi indenizada, saindo então da ponte, pegando agora a estrada, a BR-324, o que o baiano pode esperar do candidato? Primeiro, garantir que não vai ter mais buraco do Gero, porque infelizmente a BR-324 virou o sinônimo, o símbolo da falta de liderança e atuação do governo do estado, em especial do governador Jerônimo Rodrigues, que há 4 anos atrás se elegeu garantindo que ser do mesmo partido do presidente resolveria todos os problemas. Gente, a situação das nossas BRs, ela é vexatória. A 242, que liga até o oeste, está toda esburacada. A ponte sobre o rio Jequitinhonha não existe. As duplicações tão sonhadas da 101 e 116 não saíram da propaganda. E a 324 é essa vergonha. Tinha uma concessionária, a Via Bahia, que saiu, recebeu quase 1 bi de indenização, o governo federal assumiu e ficou esse caos. Eu vou muito à Feira de Santana de carro, ou saio de Salvador de carro. Hoje em dia, Salvador Feira, a gente gasta 2 horas e meia de carro pequeno. Por quê? Porque a via está completamente esburacada, sem acostamento, sem sinalização, sem segurança. É preciso ter um governador com autoridade, que vá a Brasília, que exija providências e que busque as soluções. Não igual a Jerônimo, que disse que não tinha buraco e depois foi desmentido pelo cidadão que passa ali pela rodovia. Inclusive, aquela cratera chegou a ser batizada de buraco do Gero.
Olha, já estamos nos encaminhando aqui 6 minutos ainda de entrevista e o Balanço Geral abre espaço nessa série de entrevistas para as nossas equipes do interior do estado. Tem uma pergunta que vem da nossa Record Itabuna. Tom Ribeiro também com a gente, candidato, fazendo uma pergunta para o senhor. Olá, boa tarde, candidato. A disputa de terras aqui no sul do estado é marcada por violência e mortes. Itamaraju, Prado, Porto Seguro, Guararema, por várias vezes, tem a necessidade de reforço de policiamento. Como o governo do estado pode ajudar na intermediação deste conflito? Boa tarde, Tom. Um abraço a todos os amigos do sul da Bahia. Já estou indo para Itabuna. A gente tem uma programação aí no final da tarde. Vamos estar juntos aí em Itabuna. Tornou-se um problema muito sério o conflito de terra. E o que é que o governo tem que fazer? Primeiro, fazer de tudo para evitar confronto, evitar violência. É sabido quais são as áreas de maior tensão, de maior disputa. Tem que se antecipar, trabalhando com inteligência, abrindo o diálogo. Depois, assegurando a preservação do direito à propriedade. Quem tem a sua propriedade tem que ter o direito de preservar a sua propriedade. São muitos anos de vida e de história dedicados ali. Mas o melhor caminho é trabalhar com prevenção, é trabalhar com diálogo, definir quais são as áreas claramente de assentamentos, dar as condições para que as comunidades mais pobres sejam assentadas e produzam no seu pequeno território, mas sem que isso signifique conflito ou o risco a perder o direito de propriedade que vai ser assegurado caso eu tenha a oportunidade de ser governador da Bahia. A gente abre espaço agora para falar de turismo, candidato. A Bahia bate recorde, né, de turismo, mas o dinheiro e os turistas continuam concentrados, né, em Salvador, Porto Seguro e no litoral. A gente, inclusive, acompanhou ali o Tom, né, falando de Itabuna. Qual é o plano, candidato, que você tem para levar o turismo para o interior do nosso estado, saindo dessas áreas mais conhecidas? Dinamizar os dois grandes vetores do turismo, que é o turismo de lazer e o turismo de negócios. De um lado, no turismo de lazer, vai ser preciso enfrentar o desafio dos aeroportos de áreas estratégicas. O litoral norte, por exemplo, não tem um aeroporto. É possível fazer uma concessão, trazer o investimento privado e implantar um aeroporto no litoral norte. Quando a gente vai para o litoral sul, Valença, o aeroporto subutilizado. Ilhéus, o aeroporto não atende à demanda da região. Porto Seguro, o aeroporto já com problemas também de superlotação de voos. Quando a gente vai para a Chapada Diamantina, o aeroporto de Lençóis não funciona bem. Então, cuidar dos aeroportos. Transformar hoje o que são desejos isolados de município em destinos. Você vai no Baixo Sul, Morro de São Paulo, um lugar fantástico, mas ali você pode ter 5, 6 cidades do Baixo Sul visitadas pelos turistas que vão passar mais tempo naqueles lugares. No turismo de negócios é fazer o que eu fiz em Salvador. Construímos o centro de convenções, hoje com uma agenda completa de atividades o ano inteiro. Eu quero levar equipamentos de convenção, quero levar equipamentos culturais para o interior da Bahia. Vou dar um exemplo, Vitória da Conquista pode ter um grande centro de convenções e ampliar o turismo de negócios naquela cidade que já tem uma força econômica muito relevante. Finalmente, trabalhar o nosso patrimônio imaterial, a nossa cultura, o diferencial do nosso povo e da nossa gente. Vender isso no Brasil e no mundo. Para cada medida dessa, é preciso atuar na segurança pública, porque o turista não vem para um estado onde a violência predomina. Candidato, 2 minutos e 5 agora, tempo já vai se encerrando, queria aproveitar esse tempo, né, também falando ainda do turismo um pouco, candidato, com a expansão desse turismo para as áreas ainda pouco exploradas, como equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação daquilo que já existe, como as comunidades ribeirinhas e principalmente falando também de meio ambiente? Sagrado, preservação do meio ambiente será sagrada no nosso governo. Eu vou inclusive reforçar os órgãos ambientais do Estado, o INEMA e a Secretaria de Meio Ambiente. E é possível você conciliar uma visão de desenvolvimento, de geração de emprego, de atração de investimentos com a preservação do nosso patrimônio
ambiental. Eu fiz isso durante 8 anos como prefeito de Salvador. Muito melhor do que promessas e discursos é o trabalho realizado, é a história que comprova. E durante 8 anos nós fizemos isso em Salvador e eu pretendo fazer, se Deus permitir, por toda a Bahia. Candidato, último minuto aí já para as suas considerações finais. Pimenta, eu queria lhe agradecer a toda a equipe da TV Record, do Balanço Geral e a você que nos acompanhou nesse momento. Nós estamos a menos de 40 dias da Bahia decidir o seu futuro. Para você que acredita que o nosso estado pode ter um governador que enfrente o problema da violência e devolva a paz ao cidadão, que resolva a fila da regulação atendendo os mais pobres com serviços de saúde, que devolva a esperança ao nosso jovem através da educação, da qualificação profissional, que faça a Bahia crescer e prosperar. Vem com a gente, vote no 44. Vamos juntos até o dia 4 de outubro. Que Deus abençoe a todos e eu confio que chegou a hora de mudar a Bahia. Bom, 17 segundos, 16, tempo já finalizando. Agradecer aqui, candidato, sua participação aqui no nosso programa. A gente vai encerrando essa série de entrevistas, né? Conversamos com os 3 candidatos ao governo da Bahia este ano, encerrando então aqui com o candidato ACM Neto. Eleições 2026, o voto é na Record. Olha para essa imagem.